Dexter. Eu vou procurar um negócio no YouTube aqui. Já para contextualizar o negócio. Estou todo dando uma olhada aqui no vídeo, isso é o melhor que eu vou mostrar para vocês, tá? Que eu não vejo. O Renan, para variar, chega atrasado. Melhor nem comentar nada dos pessoal que chega atrasado, porque sempre eu que falo do Renan, né? Melhor deixar quieto. O Renan chegou? Renan chegou. O Samuel tava na fila aí antes de iniciar a aula, professor. Não acredito nisso. É. Eu entrei nesse link aqui, era 5 horas da tarde, porra, tentando entrar, e ninguém aceitava. Foi olhar, era 17 horas. Eu falei, puta merda, achando que era 7. Pelo jeito esqueceu o óculos no trabalho, né? De novo. Samuel? É, Samuel esquece o óculos no trabalho e depois fica perguntando o que tá escrito na lousa. Normal isso acontecer, viu gente? Ó, vou pegar esse daqui. Um minuto. Rapaz, não. Vocês estão vendo aqui, né? Tá pegando fogo, né? Já passou da parte da explosão, agora tá só queimando o óleo. O transformador dentro dele lá tem óleo isolante. O ponto de combustão dele é baixo. Deve ser uns 70 graus. Aí ele fica aí pegando fogo. Aqui a bucha já explodiu. Essa parte aqui, ó. Nossa. Você está vendo aqui, ó? Esse outro aqui ao lado. Então esse cara aqui, ele tem toda uma parte de isolação aqui. A gente chama de bucha isso. O conjunto inteiro, né? Então o isolador da bucha já pegou fogo, já foi pro saco. Tá? Esse transformador que não está com cara de transformador, está com cara de reator, mas não deixa de ser um transformador também. Uma maravilha dessa, ele tem uns valores meio altos. Tá? Geralmente uma unidade dessa daqui, isso aqui do jeito que está instalado, chegar bem no comecinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 unidades. Então, são 3 unidades que a gente chama de reserva que trabalham a quente, né? Então ele é um sistema trifásico, mas ele tem 3 unidades monofásicas. E ele tem uma quarta unidade, geralmente, que é uma unidade de reserva quente, que a gente chama. Se der problema em algum deles, daí
O pessoal vai lá, faz um sistema de chaveamento e põe a unidade de reserva. Mas um cara desse, ele custa hoje, tá? Da ordem de... Vou pegar um barato, esse daqui é mais caro, tá? Mas da ordem de até uns 9 milhões de reais, dependendo da potência dele. Então, é muito importante que a proteção dele, né, esteja funcionando bem e muito bem. Às vezes, mesmo com todas as proteções funcionando bem, pode acontecer isso que aconteceu com essa unidade. Tá? Mas é mais difícil. Então, mitiga os efeitos de um curto-circuito na proteção, então é mais difícil ocorrer um caso igual a esse. Não estou falando que é impossível, mas pode acontecer. Deixa eu ver se eu pego um bem. Esses daqui já é mais comum, né? Isso que nem pegou ela. Então, Professor, oi? esse negócio que esguichou aí é óleo que pegando fogo? Óleo isolante. Então, dentro do transformador, ele tem óleo isolante. Geralmente, o que ele tem? Não sei onde põe isso. Igual as motos dos manos aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá vendo que saiu daqui de cima, a hora que jogou essa labareda de fogo aí? Tá vendo? Ó, ele tá aqui, ele já entrou, já começou a combustão lá do óleo. Já começou a pingar no chão também, fazia um tempo. Mas se vocês olharem, ó, ela estoura lá de cima, tá vendo? Parece que ela espirra lá de cima. O que é isso? Todo transformador... Professor, Foi. é que você falou todo transformador, depois cortou, eu não vi mais nada. Aqui, ó. Não, eu parei. Ah, tá. De novo, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Tá vendo? Ó, saiu bem lá de cima. Todo transformador ele tem uma válvula que é como se fosse um fusível mecânico que a gente chama de válvula de alívio. É uma válvula que quando aumenta muito a pressão, esse cara aqui, ele é um... Vou achar aqui. De potência. Ele é um cara que ele... pode ser esse. É bem parecido. Que bosta. Mas o que ele tem, né? Ele é uma tampa e aqui ele tem um sistema de travas, né? Para fechar essa tampa. A ideia é que ele fique praticamente hermético lá. Então aqui dentro eu tenho o óleo isolante, eu tenho o núcleo do transformador e tenho o óleo isolante. Aí, o óleo isolante ele tem duas funções. Como para ganhar espaço eu aproximo muito os enrolamentos um dos outros, então assim, se eu não tivesse um sistema isolante, as fases seriam vencidas e ia ter curto interno. Então o óleo isolante ele tem essa função, né? Como o próprio nome já diz, de isolar, e ele tem função refrigerante também. Então, transformador, conforme a gente coloca a carga nele, a ideia é que a tendência é ele aquecer, né? Conforme feito já. Geralmente eu trabalho com ele eu transformo um tipo de energia, né? Eu transformo a energia elétrica em magnética e depois transformo a energia elétrica de novo. Isso causa
tem as perdas de Foucault, tem as perdas por esterese, então isso acaba ocasionando um aquecimento. Então, esse óleo também ajuda a refrigerar. Então, esse óleo, qual que é a tendência do óleo? Né? A tendência do óleo não, de qualquer gás, qualquer fluido. A tendência de qualquer fluido sob alta ou com uma temperatura mais alta é que ele suba. Então, geralmente, o óleo isolante que estiver mais quente, por esse transformador é só por convecção. Então ele vai subir, vai entrar nesse radiador, aí ele vai trocar calor com o ambiente externo, né, de maneira não forçada. O que é isso? Só vai passar o arzinho que tiver que tiver lá no Ceará vai ser melhor, vai trocar um ventão aqui com ele. Aí vai resfriando esse óleo naturalmente, e esse óleo desce mais frio aqui pro equipamento. Tá? Mas o equipamento é cheio de óleo. Então, por que ele tem aquela válvula lá que faz explodir? Isso daqui, por ter que conter toda essa convecção de óleo aqui, e ter que ser um elemento mais, do ponto de vista mecânico, mais forte, então, esse grampo aqui, ele não pode ser um fusível mecânico. Então, toda vez que precisa que eu tenha temperatura e, consequentemente, um aumento de pressão junto, isso aqui vira como se fosse uma panela de pressão. Tá? Então, isso daqui que explodiu aqui e vazou é aquela válvulazinha vermelha da panela de pressão. Ou seja, para não haver uma explosão do transformador, ou seja, ele jogar pedaços para fora, a válvula de alívio ela arrebenta, só que ela joga o fluido fora também, né? O que aconteceu nesse caso aqui. Então tá lá, você vê que joga óleo isolante interno. Professor, uma dúvida. Pode falar. No caso dos transformadores a seco, como que é feita essa refrigeração? Os transformadores a seco, a refrigeração dele é natural também, mas o projeto dele é um pouco diferente. O transformador a seco, ele não é fechado, né, dessa maneira. Ele tem várias entradas de ventilação, mas já é um projeto que ele foi desenvolvido para ter uma refrigeração menor, tá? Do que os transformadores imersos em óleo isolante. E os transformadores a seco são, eu diria, um pouco, mas bem mais caro também. Tá? Você tem essa vantagem de não ter o óleo isolante, mas ele é um projeto um pouco diferenciado. Ele usa componentes mais caros, ele usa o material do núcleo é mais caro, o material do enrolamento é um material mais caro, são materiais melhores, né, mais nobres, a gente chama. Então ele consegue uma refrigeração melhor do próprio material. Tá? Mas... Senhor, Pode falar. e a potência desses transformadores a seco também podem ser utilizados nos mesmos locais que utilizaria o a óleo ou tem locais específicos? Hoje, antigamente, a gente tinha bastante limitação de potência de transformadores a seco, mas hoje já evoluiu bastante. Se eu não me engano, a WEG, ano passado, ano retrasado, a WEG lançou um transformador a seco de... Vou falar uma besteira, hein? Eu acho que era de 100 MVA, cara. Caraca! Acredito. Mil kVA. Aqui, ó. Ah, não. Aqui é 300 kVA. Aqui é uma merreca.
Merreca sim, né? É um transformador grande já. 500, não, era uma coisa muito gigante que eu vi. Não, mas aqui. Eu lembro que eu olhei e falei, não acredito. Eu vi no LinkedIn. Esse daí já é um transformador grande. É que aqui ele está fora da caixa dele de armazenamento, né? Aqui está só o núcleo. Tá ele montado, né? Como que é por dentro. Esse já é um transformador grande. Aqui, ó. Acho que foi essa a reportagem. Ó, 20 MVA. 20 MVA é um transformador. Alguém conhece aquela subestação ali perto do shopping Dom Pedro? Lá é um transformador de 20 MVA. Uma senhora de uma subestação. Uma boa capacidade de alimentação. A seco ainda, o que a gente tem é imerso em óleo. Né? Então é uma boa potência, sim. Então a diferença é esse ganho que você tem de não ter problema com combustão, né? Se acontecer alguma coisa com o óleo isolante dele. Tá. Beleza, então. Valeu isso aí. Talvez uma coisa que é importante falar é que depois que pegou fogo já era, tá? Sai de baixo só. E sai de baixo e sai de perto. Você não vai conseguir os bombeiros que combatem, pelo menos a regra que a gente tem em instalações elétricas, tá? Em concessionárias. Deixa pegar fogo, ele só fica resfriando o tanque do transformador para não aumentar, né, o incêndio. Nem quando um cara desse explode, cara, não queira ficar perto, não. Tá? Mas era só para contextualizar. Agora deixa eu... Então a ideia hoje é a gente olhar um tipo de proteção dos transformadores. Conforme for, daí depois eu até pego um outro slide que eu não tinha montado para a aula de vocês. Que é outro tipo, são outras proteções que tem nos transformadores. Então hoje a ideia é a gente olhar um dos tipos de proteção, que é a proteção 87, ou proteção diferencial. Tá? Então esse 87 vem lá da tabela ANSI também. E toda vez que eu vejo esse número 87, então eu já sei que é uma proteção diferencial. Desculpa, estava vendo um vídeo. Bom, né? Então aqui tem um transformador, tem um rapaz pequenino aqui, até usei essa imagem esse transformador no meu mestrado, na minha defesa. Então, qual que é a diferença, né, entre esses quatro que estão aqui? Vamos lá. Vocês me falam aí, o que vocês veem de diferença? Calma, um de cada vez, não precisa... E aí, gente? Não estão vendo nenhuma diferença? Um tá lá em Posição do cima tanque do de poste, óleo? o outro tá aqui embaixo. Tá. Tanque de óleo. Tá. Tem uma diferença. O que mais? Tamanho? Tamanho. Tamanho. Se olhar o que chama mais atenção, assim, né?
Esse é bem grande, esse parece um pouco menor. Esse aqui já é um pouco menor ainda, e esse daqui, fiatão ainda. Né? Esse daqui é o que vai na rede de distribuição, que é um cenário de um local de treinamento. O que eu com relação ao tamanho de um transformador? O tamanho dele está diretamente relacionado com a potência dele. Então, quanto maior o transformador, provavelmente maior a potência ou a capacidade de transformação elétrica dele. Tá? Professor, Oi? desculpe interromper. Esses dois das fotos de cima já tá no local instalado ou não? Não, esses daqui estão em laboratório. Porque influencia alguma coisa se ele vai estar dentro de um prédio ou para fora na construção do transformador? Você diz o tamanho dele? Não. Vamos falar assim. Se for pegar de mesma potência, Uhum. um que vai ficar ao tempo ou um que vai ficar dentro de uma cabine, por exemplo, muda na construção ou pode ser o mesmo tipo de transformador? Esse é o mesmo tipo de transformador. Ah, beleza. É o que geralmente você pode ganhar um pouco quando ele não fica ao tempo, aí talvez você economize um pouco na proteção corrosiva dele, que pode ser um pouco mais barato na hora de você especificar. Tá? Mas esses caras aqui, esse daqui é um laboratório de alta tensão. Esse amarelo aqui geralmente é um tablado de... geralmente ele é algum tipo de plástico, é alguma coisa isolante, então ele é isolado do chão, tá? Não tem contato com o chão. Isso aqui a gente chama de laboratório de alta tensão. Então, geralmente, isso aqui são as fontes. Então, antes do fabricante entregar ele para quem vai aplicar na obra, é feito todos os ensaios em tensão nominal, né? Está funcionando direitinho, isolação, tudo correto. Tá? Mas esses dois caras aqui, assim, pelo menos no meu conhecimento, tá? Os dois estão em ambientes de laboratório. Tanto que o cara tá aqui de branco, tudo bonitinho. Agora esse daqui não, esse daqui já tá numa subestação, né? Esse também já está instalado. Se não estiver operando, já estava praticamente pronto para operar. Tá? Então, a diferença básica é essa. Deixa eu ver. Algo legal para mostrar para vocês. Só um momentinho. Zanu, você perguntou isso aí porque você quer pôr transformador no quarto? Eu vou pôr lá na garagem, na entrada aqui de casa. O consumo tá meio alto, vou pôr um só para casa só. Isso, beleza. Eu vou montar um som residencial, sabe? Aí precisa de uma potência um pouco maior. Entendi. Sei se eu rio, se eu choro. Nessa altura do campeonato, professor, só jogando toalhinha branca só e desistindo. Fazer o quê, né? É o jeito, né? Se ele não falar que eu sou um professor ruim, que nunca traz nada de diferente nas aulas, porque é uma subestação que a CPFL em Santa Cruz. É em
Cerqueira César, não sei se todo mundo sabe, conhece. Tem nada na tela não, senhor. Oi? Puta Tem nada merda, na tela. esqueci de compartilhar. Eu ia perguntar isso, mas tudo bem. Agora sim. Aê, agora sim, professor. Então tem um Aí transformador sim. aqui, né? Tá vendo? Aqui ele não tá para transporte, aí não tem os radiadores dele, não tem as buchas, não tá montada, fica montado só o núcleo mesmo, né? E ele não vem, transporte, ele não vem cheio de óleo, ele vem só com pouco. Ele fica recoberto com um ar seco, se eu não me engano. Aí aqui tem um outro transformador também, tá? Mas é assim que, assim, na prática, né, a maioria deles fica instalado dessa maneira. Então aquela lá provavelmente a gente traduz aqui, ó, também. Uma outra visão dos dois. Aqui foi uma obra que meu time lá contratou. Tá ficando bacana. A gente pediu, todas essas fotos aqui são por sistema de monitoramento remoto, ou câmera, né? A gente pediu câmera na obra e tal, aí dá pra gente observar que tá, como é que tá a evolução. Bacana. Professor, uma curiosidade só. No caso do chão ali, né? A maioria da subestação lá está com pedra. Tem alguma norma que exige pedra ou poderia ser concreto ou asfalto também? A maioria usa brita em função de permeabilidade do solo. É mais conceitual do que obrigatório. A legislação ambiental pede alguma coisa que tem que ter um percentual de solo permeável, né? Mas é bem pouco. Na CEMIG, o pessoal já faz instalações que elas são, eu não diria 100%, mas ela é uns 90%, 95% dela é concreto ou asfalto. Aí, geralmente, o pessoal deixa a área impermeável só no transformador aqui. Mas dá para fazer sim. O pessoal de manutenção até gosta, que dependendo do local, né, a brita, ela só recobre, né, a camada de terra, né? Aqui embaixo dessa terra a gente tem a malha de aterramento da subestação. Mas dependendo da localidade, cara, isso daqui você tem que ficar fazendo aplicação de, como é que chama? Mata-mato lá, de pesticida, né? Senão isso daqui vira uma floresta de capim na subestação. Mas dá para fazer sim, ela a gente chama de impermeável, né? Com mais área impermeável. Consequência disso, você acaba gastando mais no projeto de drenagem da subestação, né? Porque daí você tem que canalizar mais, drenar mais água, mas dá para ser feito sim. Em contrapartida, você ganha outro na manutenção dela, por exemplo. Você não precisa ficar pagando um cara para ir lá ficar aplicando pesticida, arrancando capim durante um tempo. Mas pode sim. Obrigado, professor. Vou dispor. Bom, agora vamos voltar, né? Conversando. Abusando. Ô, louco, professor. Tô quietinho, não falei nada na aula até agora. Brincadeira. Tô pegando a mania do Henrique. Qualquer coisa já. Renan, Zanuto e Samuel. Nossa, cara, é uma quadrilha praticamente. Bom, então, a diferença entre um e o outro é o tamanho. Tamanho, consequentemente, é potência, o nível de óleo que vai nele. Hoje, ainda no Brasil, a gente usa muito óleo mineral, transformador a óleo mineral. É mais barato. A potência e o preço também. O tamanho está diretamente relacionado com o preço ainda desse cidadão também. O transformador ele tem uma vitalidade muito grande para todo, pensando no sistema elétrico de potência como um todo, né? Então, só
contextualizando, né? Quando eu tenho lá a geração, no Brasil, a gente tem característica da geração ser bem longe dos grandes centros de distribuição. Então, para fazer essa transmissão, eu elevo o nível de tensão. Então, quem faz esse elo da geração com a transmissão é um transformador. Reduz esse potencial elétrico para a transmissão entregar para o sistema de distribuição. Aí a distribuição reduz mais uma vez, daí sai do nível de subtransmissão e aí vai para as redes de distribuição, um potencial menor. Aí depois reduz mais uma vez para a entrega final do consumidor, né, que geralmente é... Aí já eu igual de um cara desse. Tá? Então todo esse elo, essa troca entre níveis de potencial elétrico é feito pelo transformador. Tá? Como ele não é elemento barato, salvo esses caras aqui que são mais baratos, então não dá para você ficar trocando toda hora, né? Imagina, fora isso, o transtorno que é para trocar um transformador desse. Né? Para você trocar algo disso daqui muito rápido, você troca num 5 dias, 7 dias, se for muito rápido. Tá? Então, onde que eu quero chegar? A proteção do sistema que protege esse cara tem que ser muito eficaz e muito rápido. Tá? Então, a proteção que a gente vai falar hoje, a gente chama de proteção extrínseca. Né? Ou seja, ela não é inerente ao transformador. Eu preciso dela, mas quando eu compro o transformador, ela não é inerente. Depois a gente pode até fazer proteções que são proteções inerentes. Tá? Então, a proteção diferencial... Sai daí. Ela trabalha da seguinte maneira. O princípio de operação dela utiliza a lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Ou ainda, a somatória de correntes que chega ou que sai de um nó tem que ser igual a zero. Então ele usa esse princípio da lei de Kirchhoff das correntes para estabelecer uma relação entre as correntes que saem de um transformador. Então, eu tenho lá, né? Então, imagina que esse componente protegido aqui é o transformador. Então, qual que é a ideia da proteção diferencial de transformadores? Ela mede a corrente no transformador, mede a corrente que está saindo do transformador e, em tese, isso tem que ser igual a zero, ou muito próximo de zero. Se isso não for muito próximo de zero, quer dizer o seguinte, que eu tenho provavelmente um defeito interno ao transformador. Né? Ou seja, de alguma maneira ele está produzindo um curto-circuito ou está acontecendo algo ali que pode danificar ele. Tá? Deixa eu só... Restantes. Então, como que a proteção diferencial ela funciona? Ela tem uma região que a gente chama de região de não operação e ela tem uma região que é a região de operação. Então, ela trabalha como se fosse uma reta, como não, né? Como uma reta distinta num plano. Esse plano, ele é descrito por duas correntes. Uma corrente que a gente chama de corrente de restrição, que é a corrente do eixo X, e outra que é do eixo Y, que a gente chama de corrente diferencial. A corrente de restrição, se você olhar para a equação dela, ela nada mais é do que uma média da somatória da corrente de entrada mais a corrente de saída, ou a corrente do enrolamento de alta tensão mais a corrente de enrolamento de alta tensão, ou vice-versa, que não dá para a gente falar qual que é o de alta e qual que é o de baixo por aqui.
mas é a corrente de um dos lados do transformador. Esse S significa de side. Então, a corrente do lado 1 mais a corrente do lado 2 dividido por 2. Se vocês olharem, está em módulo, então a ideia é que seja sempre positivo. E a corrente inicial também está em módulo, vai ser a diferença entre a corrente do lado 1 menos a corrente do lado 2. Bom, o que isso significa? Eu vou ter uma média das correntes, né, e vou ter uma diferença entre elas. Se a diferença pela média for pequena, então ele vai sempre cair na região de não operação. Tá? Mesmo que a corrente de restrição seja alta e a corrente diferencial também seja alta. Mas desde que eu não evolua esses limites, então eu vou cair na região de não operação. Aí depois eu explico dessa região de não operação e o porquê da região de operação. Ou ainda, né, como é que quem pensou nisso, como é que ele pensou para fazer isso, proteger. Tá? Então a ideia é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que eu tenho um transformador aqui de 100 por 138 mil volts. Então vamos fazer contas. Engenheiro sem conta não é engenheiro. Eu vou duplicar esse slide. Vamos tirar. Vamos tirar. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui tem um transformador de 100 MVA. Um big de um transformador. E aqui no enrolamento do lado S1, funciona com 440 mil volts. Quem que é? O Renan de novo? O Washington. Eu não. Tirando sarro. Então, no enrolamento do lado 1, ele funciona com 440 mil volts. E no enrolamento do lado 2, ele funciona com 138 mil volts. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer para nós. Vão ficar craque nisso. Qual que é a corrente no lado... Vou chamar de alta tensão. Não. Vamos chamar os dois lados são alta tensão. Chamado enrolamento primário. Assim não dá, é o César. Qual que é a corrente no enrolamento primário e qual que é a corrente no enrolamento secundário? Enrolamento... Aqui, Pode falar. Enrolamento primário é um enrolamento de 440 mil volts, o enrolamento secundário é um enrolamento de 138 mil volts. É para fazer a pergunta, professor? Lógico. A primeira, a do primário, acho que dá 131,2 ampere. 131,2 amperes. Que dá 100 MVA dividido por 440K vezes raiz de 3. Foi?
E a do secundário? $418 Na mesma conta, né? Só troca o 138. É, 418,4, vai. Agora eu vou ter que colocar o ponto 4, senão vai me dar coisas. Nossa senhora. Então vamos lá. Eu não calculei o valor dos TCs. Tá? Mas vamos supor que esse TC aqui na alta, 130 amperes, fosse de, deixa eu me ver aqui, 300 para 5. Nossa, que 3. Para 5 e esse segundo aqui seja de 1000 para 5. Pelo amor de Deus. Né? 4 anos é um número mais bonito que isso. Então tá. Pergunta que não quer calar. Qual que é a corrente no secundário desse TC, no lado do enrolamento primário, e qual que é a corrente no lado do enrolamento secundário no TC? Entenderam? Entendendo? Todo mundo entendeu. Assim, aqui está passando uma corrente de 131,2, certo? A gente considerar que está usando 100% da potência. Aí eu tenho um transformador de corrente. Essa corrente circula pelo transformador de corrente e ele tem uma relação de 300 para 5 e o outro de 1000 para 5. Ou seja, cada 300 amperes que passa aqui, na alta, na baixa passa 5. Então, se eu quiser saber a corrente no TC ou no secundário do TC, vou pôr um Szinho aqui. Nossa, bem feito. Então, eu pego a corrente que eu calculei e divido pelo meu RTC. Então, vai dar 131,2 dividido por 300 por 5. 300 para 5 dá 60. Cento e 131,2 por 60 vai dar uma corrente de 2,18 amperes. Aqui. Certo? Então, para cada 131 amperes que passar aqui, ou seja, em potência nominal, aqui no TC, vai no secundário do TC primário, que está lá no enrolamento primário, vai passar 2,18 amperes.
Tudo bem? Todo mundo consegue enxergar isso? Sim, sim. Tranquilo? Então calculem para mim quanto que vai ser essa corrente S2. Ah, tinha até um nome. Deixa eu só pôr o nome certo. Aqui, ó, IS1. Aqui, ó, corrente primária 1. Cabeça. IS1. Vou pôr de acordo que tá ali para depois todo mundo lembrar, né? É melhor. Corrente primária. Corrente primária 1. Então calculem aí para mim agora a corrente secundária 2. E aí, quanto que deu? 2,092. A minha também. Beleza. Por 209 só, tá? Beleza. Bom, beleza. Então agora eu tenho uma corrente de um lado e uma corrente do outro. Então, pela lei das polaridades, que vocês aprenderem em máquinas elétricas, tem certeza, corrente entre, essa bolinha significa polaridade, essa daqui não, é só conexão. Tá? Vou até tirar ela depois. Então tá lá. Corrente entra na polaridade, corrente sai da polaridade, por isso que está indicado lá. Então vai vir uma corrente por aqui. De 2,18. E corrente entra na polaridade, corrente sai da polaridade. Vai vir uma corrente por aqui. De 2,09. O ponto de encontro dessas duas correntes é esse elemento diferencial. Tá vendo aqui? Delta I. Isso é um transformador. Então eu tenho de um lado 2,09. Tem uma corrente descendo de 2,09. E uma corrente subindo de 2,18. Certo? Então, a corrente diferencial, ou diferencial de corrente, é a corrente S1 menos a corrente S2. Voltando lá, módulo de S1 menos o módulo de S2. Vai ser o módulo de 2,18, que vai dar positivo, mas de qualquer jeito tem que dar, menos 2,09. Quanto que dá isso? Zero, zero, nove. 0,09? Isso. Ou 90 mA? Isso. Pode ser? Melhor, melhor. Vou ficar um pouco maior. Então
Então, 90 mA é uma corrente pequena. Né? O que isso reflete na corrente diferencial? Ele está falando o seguinte, para o transformador, toda vez que eu tenho proporcionalidade de corrente entrando ou saindo, entrando e saindo, quer dizer que não tenho nenhum curto interno no transformador. Né? Então, por exemplo, para esse caso aqui, ele está trabalhando com potência máxima. Então, a corrente que tiver entrando lá na alta, está saindo lá na baixa também, e a diferença entre elas é pequena. E esse erro está relacionado provavelmente com o tecido. Eu poderia deixar esse erro tal de um jeito que zerasse a corrente aqui. É só eu recalcular os TCs. Tá? Deixa eu só copiar mais um. Cristalizar. Bom, então, a gente viu o seguinte. Se a corrente que entra ela tiver proporcionalidade à corrente que sai, né, guardada a transformação, a ideia é que eu tenho uma corrente muito pequena no diferencial ou praticamente igual a zero. Tá? Então, essa proteção diferencial ela é exclusiva para a proteção do transformador, ou seja, por uma falta que está por dentro da zona de proteção do transformador. A zona de proteção do transformador, ou a zona de proteção da função diferencial, ela é abrangida pela limitação dos TC. Daqui até aqui, meu transformador está protegido pela zona diferencial. Tá? E o diferencial, ele é uma proteção que ele é só para curtos-circuitos internos do transformador. Vou dar um exemplo. Um transformador pode alimentar um curto? Geralmente ele alimenta. Então imagine o seguinte, tem uma fonte aqui, aí tem um transformador, está elevando a tensão, deixa eu melhorar aqui. E, caramba. Esse cara está elevando a tensão, aí deu um curto-circuito lá no final. Vocês já aprenderam a calcular curto-circuito. Vocês sabem que o curto-circuito lá, ele vai ser o trifásico, né? Vai ser a tensão de operação lá, o Vn, dividido pela, vamos supor que seja o trifásico, pela impedância de sequência positiva, certo? Então, se eu der um final da rede, quem que é a fonte desse negócio no sistema radial? É uma subestação, aí passa por um transformador e cai lá na rede. Então eu sei que o curto-circuito ele vai percorrer todo esse caminho aqui, ó. Ele vai sair da fonte, vai passar pelo transformador? Vai passar pelo transformador até chegar lá no ponto T. Só que quando o curto-circuito ele passa pelo transformador, ou seja, eu tenho a proporcionalidade de corrente aqui e aqui, né, passando pelo transformador. Ou ainda, né, o curto-circuito não é no transformador, porque ele tem proporcionalidade, a corrente que ele fornece aqui, ele tem uma determinada proporcionalidade para cá. Então, a proteção diferencial não é para esses casos, né, para curtos-circuitos externos ao transformador. Ela só vai atuar para curtos-circuitos internos ao transformador. E como é que eu sei que tem um curto-circuito interno no transformador? Bom,
Uma característica de ter um curto-circuito interno ao transformador. Imaginem, vamos pegar esse cara aqui. Não, esse daqui, vai. Que lá no enrolamento, lá dentro dele, algum cara não fez o serviço que deveria e tem algo encostando na carcaça. Vou pensar no enrolamento secundário. Tá? Então tem algo encostando na carcaça no enrolamento secundário. Então um transformador lá, vamos usar o mesmo exemplo, que ele é de 100 mA. Ele é 440 mil volts, enrolamento primário, e no enrolamento secundário ele é de 138 mil. Então ele vai fornecer uma corrente aqui, que não vai ser a corrente nominal mais, a corrente vai ser uma corrente de curto-circuito, a corrente de curto-circuito. Se for um curto-circuito monofásico, é igual vocês já aprenderam a calcular, aí vai ser a tensão nominal, se for monofásico, dividido pelas impedâncias de sequência positiva, mais sequência negativa, mais sequência zero. Então, uma característica do curto-circuito, né? Aqui ele vai ter uma corrente, então vai circular uma corrente na alta do transformador, só que no enrolamento de baixo, eu falei que o curto-circuito lá estava na... Imagina que, sei lá, tem algo aqui da carcaça encostando para a terra, ou está dando contato para a terra. Então aqui a gente imagina que seja algo parecido com isso. E aí aqui em algum momento tem algo aqui dando contato para a terra. Vou ter uma corrente primária, do enrolamento primário, o enrolamento primário não está conectado à terra, mas no enrolamento secundário, antes de passar a corrente pelo TC, a corrente de curto vai desviar para a terra. Né? E ela vai toda para a terra? Vai, porque aqui é um caminho mais fácil, o caminho que ela tem aqui, que é uma impedância maior. Então a corrente elétrica ela é inteligente, ela vai sempre pelo caminho mais fácil. O que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente lá no primário, do transformador, eu vou ter uma corrente no secundário do meu TC, a gente não calculou corrente de falta desse transformador, só que agora eu não vou ter a corrente secundária do meu transformador, porque a corrente secundária, ela, no enrolamento, ela está indo para a terra, está tendo uma fuga para a terra. Consequentemente, eu não vou ter corrente aqui S2. Então, o que vai acontecer? Vai chegar lá na corrente diferencial, eu não vou ter mais a outra corrente para contrabalancear com a corrente primária, vou ter só a corrente de um lado. Se eu tiver só a corrente de um lado, então, consequentemente, essa corrente diferencial passa a ser alta. Se ela passa a ser alta, provavelmente ela vai atuar o meu elemento diferencial. Provavelmente não, é para atuar o meu elemento diferencial. E aí sim, caracterizando uma falta interna ao transformador. E aí o transformador, a proteção entende que é um curto-circuito interno, e aí ele atua desligando lá o disjuntor de alimentação ou todas as fontes de alimentação para esse transformador. Tudo bem até aqui? Entendi. Senhor, na verdade, o
ele vai atuar, mas ele vai como que ele vai atuar? Ele manda algum sinal, o que para que desarmar o disjuntor? se vocês lembrarem lá, teve uma aula que eu mostrei o disjuntor, não mostrei? Então tinha um cara aqui, Sim. era bem feião, assim, parecia um chifre. Certeza que o Henrique já tá dando um lá. Aí vem um esquema aqui, alimentar ele, mas na verdade esse cara é só uma chave, né? Ele tem todo um sistema de controle que está direcionado com esse cara aqui. Aí esse cara, quando sensibiliza, ele manda um comando lá, um trip, que a gente chama. Aí esse cara que estava fechado, que era uma chave fechada, ele abre. E esse cara tem capacidade de abertura com curto-circuito. Tá? Ah, lembrei, Victor. Valeu. Obrigado. Ótimo. A proteção diferencial ou a função diferencial, ela é calculada, o algoritmo de cálculo dela trabalha com essas duas correntes, com a corrente diferencial e com a corrente de restrição. Então ele olha o nível de corrente de restrição e olha o nível de corrente diferencial. Se ele olhasse só o nível de corrente diferencial, não era o suficiente? Era. Só que eu preciso garantir uma precisão muito grande entre esses elementos aqui. Ou seja, a corrente que chega para esse diferencial tem que ser muito pequena. Só que, às vezes, durante a seleção dos TCs, a seleção do TC está diretamente relacionada com a potência e com o nível de curto, que isso vocês já sabem, pode ser que eu precise colocar TCs muito grande. E aí, às vezes, pode acontecer de eu ter um desbalanço diferencial em função da própria relação que eu tenho dos TCs. Igual a gente fez aqui. Né? Por exemplo, aqui eu escolhi um TC de 300, aqui eu escolhi um TC de 1000. Pode ser que pelo nível de curto fosse um TC de 1000, poderia ser que acontecesse de ser um TC de 2000. E aí um TC de 2000, provavelmente essa corrente talvez diminuiria pela metade. Talvez seria 1 ampere. A corrente diferencial seria mais alta, né? Já iria para 1 ampere a corrente diferencial. Então, como que era feito isso antigamente, né? Nos primeiros relés diferenciais? Então, ele só tinha o elemento diferencial, funcionava só por isso, ele só fazia essa conta diferencial. E aí, para ajustar a corrente, eu tinha outros elementos ou outros transformadores de uma maneira que eu fazia que na hora que chegasse aqui no elemento da diferencial, eu zerasse essa corrente, se eu tivesse uma diferença muito grande entre os TCs. Com o passar do tempo, e com a evolução de eletrônica, de potência, então, dos próprios microcontroladores, então começou a se desenvolver um algoritmo que fizesse essa compensação entre a diferença dos TCs. E aí chamou-se isso de corrente de restrição. Então, o que a corrente de restrição faz? Então, eu não preciso mais ficar equacionando a corrente desse lado com a corrente desse lado através de elementos de TC. Eu faço isso através da corrente de restrição. Então, a corrente de restrição nada mais é que uma média das correntes. Ela soma as duas e divide por 2. Quando ela soma e divide por 2, ela está fazendo a diferença pela média. Então, ela está olhando qual é entre a diferença e a média. Se a diferença for muito grande em relação à média, então provavelmente eu vou entrar numa região de operação. Agora, se a diferença entre a média for pequena, provavelmente eu vou cair numa região de não operação. Tá?
Então, a ideia de criar, desenvolver isso foi de melhorar a proteção. O sistema de proteção da função 87. Oi. Pergunta. No gráfico lá, é isso. Tem como controlar essa linha, esse S, ou ele é fixo? Seria... Não. Você controla. Controla porque esse S ele está diretamente relacionado com uma função que a gente chama de função de erro. Tá? Esse S que a gente chama ele de slope, ou inclinação. Então, se o meu TC tiver um erro grande, às vezes eu preciso aumentar um TC. Agora, se o meu TC tiver um erro pequeno de leitura, aí eu posso baixar a relação desse S. Mas eu controlo sim, é uma das coisas que a gente ajusta na proteção 87. Tá? Bem, boa pergunta. Então, uma das maneiras de controlar esse erro que tem no... que é um erro intrínseco do TC, né, porque o TC de proteção, se vocês lembrarem lá, a classe de precisão dele não é alta. Por quê? A ideia é que ele reflita bem altas correntes, e não baixas correntes. Né? Eu quero que ele funcione melhor quando eu tenho uma corrente alta. Desculpa. Então, os algoritmos das funções de proteção 87, pensando nisso, geralmente eles trabalham com 3 sloops, ou 3 seções. Né? Tem uma seção que ela é uma reta, eu diria que é uma área mais sensível do relé de proteção, ou seja, para qualquer corrente diferencial pequena aqui com relação à corrente de restrição, provavelmente opera muito fácil. Aí eu tenho uma segunda seção para uma segunda inclinação, uma primeira inclinação, onde eu tenho é feita essa mesma conta, a corrente de restrição, a corrente diferencial pela corrente de restrição, mas aí eu já tenho uma inclinação, e essa inclinação está relacionada com o erro, ou seja, quanto maior a corrente eu acabo inferindo mais erros, porque o TC ele é característica de proteção, ele aumentar o erro conforme a corrente circula por ele. E eu posso ter ainda uma curva um pouco mais inclinada se eu achar que eu tenho uma faixa de erros um pouco maior. Tá? Então, isso daqui é natural na proteção diferencial de um transformador. Nós não vamos entrar no detalhe como é que nós ajustamos isso. Tá? Seria um outro curso só para aprender a ajustar a proteção diferencial do transformador. O importante é só vocês saberem como é que ela opera, como é que ela funciona. Ou seja, para correntes de faltas que são externas ao transformador, a proteção não atua, e o porquê que ela não atua, e para proteções que são internas ao transformador, aí ela atua e o porquê que ela atua. Tá? Aí as faixas de operação, né, considerando os 2 sloop session, aqui, né, considerando o sloop session 1, o sloop session 2, desculpa, seção do sloop 1, é hábito de... Então eu tenho as faixas lá. Né? Então eu sei o seguinte, se a corrente de restrição for menor ou igual à corrente de restrição R1 no ponto 1 e maior que 0, e eu tiver uma corrente de maior que o mínimo, provavelmente ele vai atuar, né? Ou ele vai entrar na faixa de atuação. Então ele está falando o seguinte, só voltar.
corrente estiver aqui, né, entre 0 e aqui, e essa corrente diferencial estiver maior que o mínimo, aí ele entra na região de operação. É isso que ele está falando. Se a corrente de restrição desculpa, for maior que R1, maior ou igual a R1, Ainda bem que eu tô de máscara aqui, viu? mas espirro não dá nada, né? Espirro não dá Covid. É só tosse, né? É. Se for menor que R2 e a corrente diferencial for corrente de multiplicado pelo esses loop session mais a corrente mínima, né? Ou seja, ele está entrando nessa região de inclinação, então ele vai atuar também. Mesma coisa para a segunda sessão, só aumenta um pouco a equação que fala que se ele vai atuar ou não. Tá? Aí tem um exercício. Considerando um transformador de 20 MVA, 6918.8, determine os transformadores de corrente para que o relé diferencial opere para condições normais. Então, qual que é a ideia? Então, eu tenho um transformador aqui. Então, para condição normal, vai circular uma corrente aqui e vai circular uma corrente aqui. Eu quero que seja determinado o transformador, o valor do transformador, para que essa corrente não para que a corrente diferencial seja igual a 0. Todo mundo entendeu? Tranquilos? Mais ou menos, senhor. Como assim, mais ou menos? Calma aí que eu tô pensando aqui. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a corrente desse lado, no enrolamento de 69, e vamos calcular a corrente no lado do enrolamento de... Puta, aqui está 13.8. Pode usar 13.8. Deixa eu arrumar aqui. Essa maluca, 18.8, não tinha visto. Então, primeira coisa, vamos calcular as correntes. Então, calcula aí para mim desse lado, do enrolamento primário, e calcula a corrente desse lado do enrolamento secundário. E eu fico só aqui com a caneta para colocar o valor. Senhor, a do primário deu 167,3. Tá. Do secundário. Vamos deixar o César fazer agora, professor. Vamos. Tá ali, vamos esperar o César fazer agora. Vai ficar até o final do semestre esperando, né? Ah, com certeza. Pior que ele deve estar com a mulher do lado lá, ela deve estar cutucando ele lá para fazer logo isso. Acho que nem presente ele tá, né? Só virtualmente, só nem no microfone ele tá lá. Ó, professor, deu 836.7.
836.7. Então vamos lá. Agora tá fácil. Eu quero que a corrente que chega aqui seja igual a zero, certo? Então eu sei o seguinte. Tá? Tá. 167,3 por esse que ele chamou de tecido primário, ou pela relação de tecido primário, pelo RTC, tem que ser igual a 836 dividido por RTCS. Bom, aí a gente chega nessa igualdade aí. Faz para resolver isso. E aí, engenheiro? Nada? Vocês me decepcionam, né? Mas vou ajudar. Vamos lá. São duas variáveis diferentes, certo? Posso ter um zilhão de valor aqui. Então, o que é ideal? É ideal que eu adote uma das duas, eu adote um valor. Então, vou partir pela primária. Aí eu consigo determinar qual que vai ser o valor da secundária. Então, eu vou falar o seguinte, aqui passa uma corrente de 67, então vou adotar que o TC do enrolamento primário ele é um TC de 300 para 5. Se eu não adotar, não tem como eu resolver. Não, eu vou ficar louco, vai me dar 1 milhão de valores ali. Tá? Então, eu vou falar isso. Então, deixa eu só fazer mais uma. Também. Então, eu sei o seguinte, 67,3 dividido por 300 para 5 é igual, opa, ainda não, 836,7 dividido pela relação do TC secundário. Então, eu posso falar que a relação do TC secundário vai ser 836
0,7 vezes 300/5 dividido por 167,3. Dá 300 aí, Lúcio. 300 também? 300,07. Caramba, coincidência. É. Caraca, nunca mais. Bom, então daí a gente chegou em quanto deveria ser a relação para eu ter uma proporcionalidade de corrente. É claro que quando eu estou olhando isso, estou olhando só para o lado da proteção diferencial. Tá? A gente sabe que quando vai ajustar um relé, por exemplo, eu colocar um TC de 300 aqui não seria factível. Por que não seria factível? Porque a corrente nominal pode chegar a 800, a não ser que o fator desse TC, que é o fator que determina a sobrecarga dele, fosse 3. Ele poderia chegar até 900. Tá? Mas na prática, o que aconteceria? Ter um TC mais alto aqui, depois aqui, assim, se fosse uma proteção antiga, né? Ia ter um TC mais baixo. Mas a ideia é só vocês conseguirem manusear isso de maneira a entender o que é corrente diferencial, corrente de restrição e aonde que a proteção diferencial atua. Tudo bem? Beleza, Não. entendi agora. Agora eu consigo fazer. Dá outro. Não, ele vai virar a página, tá escrito final de aula lá, acabou e boa, vamos embora. Olha lá, que bom. Deixa eu dar uma olhada no negócio. Não é muito legal isso que eu vou fazer, então não façam isso. Não. Mas tem tudo a ver, tá? Não. Possível, entendeu? Não dei proteção em transformador. Não. Não dei. Nem embora. Bom. O que tinha hoje era isso mesmo. O Henrique estava certo. Eu queria passar mais um negócio de proteção intrínseca aqui. Eu achei que eu tinha, mas não tinha. Mas deu passo na outra aula, mas é algo bem rápido. Depois dá para a gente falar sobre proteção de linhas de transmissão. Tá? O Alexandre me fez um favor aqui e me mandou uma informação que até eu não tinha. Que até eu vou mandar depois para o meu coordenador. Meu coordenador, vocês mandam para a gente. Aí a gente fica passando vergonha. Então, já estão marcadas as provas
das disciplinas AMI, HAMI, AMP e HAMP, que é o caso dessa. Essa HAMI. Desculpa. Então, essa disciplina, a disponibilização no AVA é de 8 a 12 de junho. Então, provavelmente, segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. Eu só não lembro como foi feito. Ah, aqui tá. Tá, eu já lembrei. O recebimento uma semana depois. Então, na próxima aula, então não vai ser o que eu tinha pensado, que é a proteção de distância. Então, a gente acaba que hoje, em proteção diferencial, acabou tomando, essa pandemia acabou tomando uns proteção que a gente iria abordar, que era proteção de linhas. Mas eu acho que as mais importantes vocês acabaram aprendendo, sobre corrente, como circuito, de redes de distribuição, e as outras nada que não dê para estudar. Aí se sobrar, se continuar tendo os encontros, dá para a gente ir falando também. Eu não sei o que não ficou coordenado. Mas então na próxima aula eu já vou ter que disponibilizar a avaliação para vocês também. Então a ideia é cair até proteção diferencial de transformadores. Tá? Senhor, eu não estava prestando atenção no começo da aula, mas esse 87T seria o quê? Lembra da tabela ANSI? Ou não? Aquela bem grande que você tinha passado. Isso. É que quando a gente fala de proteção, em proteção e em comandos elétricos, geralmente é habitual a gente usar o número da função para falar qual proteção que é, ou qual dispositivo de comando que é. Então, isso daqui é tirado de uma tabela lá da norma ANSI. Então, a proteção 87 tem vários tipos de 87, tá? Ela é uma proteção diferencial. Então, até aquele T que eu coloquei, que é referencial à proteção diferencial de transformador. Mas a gente tem proteção diferencial de linhas e tem proteção diferencial de barras. Tá? A gente tem esses 3 tipos de proteção diferencial. Mas esse 87 está relacionado com aquilo. Pessoal, tem alguma dúvida do que vai na prova? Lembrando que agora é o primeiro e o segundo bimestre. Então, para esse bimestre, hein, mencionamento de transformador. Tem alguém abrindo cerveja aí, professor. Olha só, sacanagem. Não sou eu, não. Eu tô... Esse barulho? Só pode ser o Samuel, ou o Samuel ou o Zanuto. Será que é o Zanuto? De novo? De novo, nada, professor. Quem costuma fazer isso daí toda a aula é o Henrique. Pois é. É o Henrique, professor, que tá fazendo isso aí. Ele mandou foto aqui no WhatsApp para mim aqui, ó. A Heineken gelada, chega a bicha tá cinzenta. Tá canela até nevando. Ei, pessoal. Esses caras são chatos, né? Porra. Então, a gente vai ver proteção diferencial. Eu vou dar algumas coisas que caíram no primeiro bimestre. O que mais? Elo fusível, que vocês estão fazendo um belo de um trabalho de elo fusível. Então, como a gente tinha combinado para entregar no dia da prova, o trabalho, então eu vou entregar o trabalho dia 15, tá? Então vocês têm mais 15 dias aí. Certo? Beleza, senhor. Nossa, valeu. Beleza, Então vai dar obrigado.
dúvida? Posso tirar dúvida de alguém? Ô, professor, a entrega via AVA ou via e-mail? A prova é via AVA. O trabalho eu prefiro via e-mail. Aquele AVA vira um tendel, cara, na época de prova. Informação ali. Obrigado, professor. Até prefiro. Todo mundo tem meu e-mail, né? Acho que sim. Oi? Posso tirar uma dúvida? Só não estou entendendo. Professor, passa o seu e-mail para a gente, fazendo um favor, para mandar a prova. A prova? Não, a prova é Via AFA mesmo. via AVA. Beleza, perfeito. Vou até por aqui. ale.silva@anhanguera.com. Aí, o bagaço. Quem interessar por se aprofundar em proteção, tem alguns cursos nesse fabricante aqui, ó, chama Schweitzer. Apesar do nome parecer alemão, o fabricante é americano. E ele tem representação aqui em Campinas. Eu não diria que é a fábrica. É um polo que tem no Brasil, da Schweitzer. É um dos melhores relés considerados. Então você entra, quem tiver curiosidade, né, sobre esse segmento de engenharia. Então, eles costumam oferecer vários cursos. Tá? Os cursos não são muito poucos. Então, se você entrar na Universidade de Ceolada, ele disponibiliza a grade de cursos que ele tem ao longo do ano. Você faz uma inscrição aqui e eles mandam. Tá? Um monte de cara fera de proteção aqui nesse lugar. Muito bacana. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não queria perguntar, eu não entendi. Se quiser tentar de novo, se não, se quiser mandar por e-mail, não sei. Não, por aqui tá tudo bem, professor. Até a prova, então, hein? E faça ela fácil pra gente, hein? Nossa, se eu fizer mais fácil, eu vou entregar feita já. Generosidade, não esquece. Generosidade é bom. Beleza, então, professor. Tá bom? Tá bom. Bom, falou pra vocês aí, pessoal. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Acho que só o César vai ficar na sala aberta. Vamos ver o que vai acontecer. Falou. Falou. Falou, boa noite. Boa noite. Falou, professor. Valeu, galerinha. Falou. Ô, Mário, Oi? você chegou a ver lá com o pessoal daquele sistema
daquela dúvida que eu tinha lá da bitola, lá da fiação na rua. Puta, cara, eu esqueci. Não, de boa. Porque assim, uns dias depois veio um caminhão fazer serviço aqui na rua, eu acabei perguntando. Ah, O que o cara me passou, que pelo menos aqui no meu bairro, o que eles têm na rua seria de 70, se eu não me engano. E ele falou o seguinte, a norma lá da CPFL é deixar uma bitola abaixo da maior da residência. Então, vamos supor, se na minha residência que fosse a bitola mais alta e fosse, sei lá, de 125, eles pegavam uma bitola abaixo disso. na sua casa. Vamos supor que na minha casa, para alimentar a minha casa, eles têm que colocar um cabo de 125. O da Certo. rua seria uma abaixo disso. Não pode ser. Então, aí não sei. Eu acho que eu. Então, aí foi por isso que eu falei assim, depois eu vejo com o Harley, mas enfim. Não, senão dá estrangulamento. A gente chama de estrangulamento, quando você põe um cabo menor e depois um cabo maior. Embora também eu tô calculando aquilo, mas eu não vou usar 100% também, né? Não sei. Não, tem um fator de demanda. Você nunca vai usar. Difícil. É que depende muito da atividade. Caso o fator de demanda não é um. Tipo assim, né? O que tem o que você tem instalado não quer dizer que se consome. Exato. O hospital, pelo menos pela norma, o fator de demanda é um. Igreja é um. A igreja ainda é menos, né? Tem iluminação, som, não é tanta coisa. Mas você imagina um hospital. O hospital é puxado. O fator de demanda é um. Então, Eu fiz projeto para uma academia, para uma clínica. A gente colocou um em tudo. Todos os quadros com um. são essa daí, porque assim, ó, ou tá usando ou não tá. Então a gente Exato. demanda um, é isso. Eu acho que confundiu o eletricista lá que te falou isso. Então, eu fiquei meio assim, né? Porque eu pensei, falei, beleza, ele tá colocando um só abaixo, eu sei que eu não vou usar 100%, até vai, né? Mas, enfim. O pessoal que instala lá, que era o cara que estava dando manutenção, não é o cara mais indicado. Às vezes ele tem um olhar assim de campo, mas o ideal é perguntar para um projetista. Eu já até sei para quem que eu vou perguntar. Tem um cara no 7º, que ele trabalha lá comigo, e ele é dessa área, a gente chama de OIM. Ele faz projeto. A hora que eu perguntar, ele vai matar na lata, tenho certeza. Não preciso nem perguntar pro cara de normas. Uhum. Mas eu não acho que é um abaixo, não. Mas vou perguntar para ele. Eu acho Beleza. que não. Porque que nem se você joga um abaixo, eu fiquei meio assim, que eu falei assim, pô, beleza, não tenho. A chance de eu usar 100% ao mesmo tempo é baixa. Mas se eu jogar isso, ferrou. Porque não é só o meu consumo, né? Não. Todos têm, né? Então a probabilidade de dar uma merda é grande. Então. Mas beleza, professor. Mas era isso mesmo. Cara, eu vou mandar. Ele manda pra vocês e não manda pra nós o negócio. Ele mandou quando? Não entendi, professor. Quando que ele mandou isso aqui pra vocês? Do Ralph? É. Ele mandou para mim no dia 25 de maio. Beleza. Não mandou nada pra nós. Tô aqui, né, Acho que não vai ter, sei lá, se vai ter prova. Ele mandou um tutorial também. Você quer que eu encaminhe para você, professor? Tutorial tem das DIB? É.
Que tipo, quando você entrar lá no AVA, que vai ter lá no cantinho direito prova digital, você vai pegar ela lá, vai ter 3 horas para fazer. Não, isso daí eu tenho, até. Isso daí eu tenho. Mas o outro ele não tinha passado, cara. Ah, tranquilo. Beleza. Mas tá bom. Valeu por ter passado. Imagina, professor, que isso? Até mais. Tá bem. Até mais. Um abraço. Um abraço, tchau.